Bom dia, bom dia, bom dia. Um sábado abençoado para mim, para a sua vida, para a nossa família. Hoje, 29 de novembro de 2025, faltando 2 dias para o término desse mês e assim iniciarmos no mês de dezembro. Estava aqui fazendo a minha caminhada, estava refletindo sobre a palavra de ontem, a qual o Senhor falou ao meu coração, acerca do direcionamento dos céus para nossas vidas. Só que mediante aquela palavra de ontem, em um dos textos ficou algo guardado em meu coração e eu fui dormir pensando nisso e eu queria expressar para vocês nessa manhã de sábado. No Gênesis, quando falávamos ontem acerca do homem ao qual encontra José em Siquém perdido, e a Bíblia não fala o nome desse homem nem de onde esse homem era. Só diz que esse homem aparece, percebe que José está perdido e vai em direção a ele e pergunta-o o que é que ele está procurando. José relata que é os seus irmãos e se ele sabia onde seus irmãos estariam apacentando o rebanho. E aquele homem responde dizendo: ouvi dizer que eles foram para Dotã. E assim José vai de encontro aos seus irmãos em Dotã, o encontra e dali começa o processo do direcionamento dos céus para a vida de José. Mas eu queria falar nessa manhã acerca do cuidado. Há uma frase muito usada na área da segurança, no trabalho, que é chamada o cuidado ativo. Anteontem, se não me falha a memória, foi até o dia da técnica de segurança, do técnico de segurança. E o cuidado ativo nada mais é do que eu cuido de você, você cuida de mim e eu me permito ser cuidado. Eu cuido de você, você cuida de mim e eu me permito ser cuidado. Então, falando acerca disso, nesse texto de Gênesis 37, a partir do verso 15, esse homem aparece e eu acredito plenamente que é por um direcionamento do Senhor. Porque no Evangelho, no cristianismo, nada é por coincidência, nada acontece por acaso. Jesus, ele tem o controle de tudo. O controle de tudo. E por ele ter o controle de tudo, há certas situações que Deus não interfere, não porque ele não tenha poder, ou que ele não tenha um controle, mas porque há algo chamado a lei da semeadura. Ele concede o livre-arbítrio para mim e para você semear o que nós quisermos. Mas na hora da colheita nós colhemos o que nós semeamos. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Então observe que esse homem aparece e dá um direcionamento para José. Se esse homem não aparece, quem sabe José estaria perdido em Siquém, sem encontrar os seus irmãos, poderia retornar para a sua casa e avisar o seu pai Jacó que não encontrou. E quem sabe não daria continuidade ao projeto que Deus tinha para a vida de José, de o tornar governador e fazer valer o sonho que ele teve. Então, queridos, há pessoas que Deus vai colocar em nossas vidas e, como falávamos ontem, temos que ter esse discernimento de enxergar que há pessoas que Deus coloca na minha e na sua vida com um propósito para nos direcionar a algo, para fazer eu e você amadurecer, para fazer você amar mais, para fazer você crescer ou romper barreiras, ou haver um divisor de águas na minha e na sua vida. O que acontece muitas das vezes é que não oramos para perguntar ao Senhor por que isso está acontecendo, por que isso, ou para que isso. Porque na sua maioria, Deus tem um propósito para mim e para você. Então observe que esse cuidado que Deus tem. Outra passagem que me chama a atenção é o Evangelho de Cristo, segundo escreveu João, no seu capítulo 19, se eu não me falha a memória, a partir do verso 25. A Bíblia diz que Jesus está na cruz e ali aos pés da cruz está João, o discípulo amado, e mais 4 mulheres. Maria Madalena, a irmã de Maria, Maria mulher de Cleopas e Maria Madalena. Mas algo acontece ali que o Senhor ministrou muito forte ao meu coração ontem. Quando o texto diz que Jesus olha para Maria, sua mãe, e diz: mulher, eis aí o teu filho. E Jesus olha para o discípulo amado e diz: eis aí a tua mãe. Se nós olharmos esse texto
sem pedir ao Senhor para abrir o nosso entendimento, podemos até achar que Jesus foi um pouco duro em chamar a sua mãe de mulher. Mas se nós olharmos com os olhos espirituais, vemos que Jesus demonstra um amor fora do comum. Jesus carregando dores, angústia, Jesus sofrendo na cruz, Jesus como um homem, como um ser humano, padecendo naquele momento. E Jesus, por transbordar amor, ele enxerga a angústia que uma mãe pode sentir ao presenciar um filho morrendo. E a angústia em que uma pessoa que o ama e que ele ama, o vendo sofrer daquela forma. E Jesus se vira para Maria e diz: mulher, eis aí o teu filho. Observe que esse fato de Jesus chamar Maria de mulher não é um desrespeito. Pelo contrário, é uma questão aqui de cuidado. Jesus aqui está falando não como filho, mas como Deus para ela. Mulher, eis aí o teu filho. Havia uma cultura naquela época em que quem cuidava dos pais era o primogênito. Jesus era o primogênito de Maria. E ele passa essa responsabilidade para João, o discípulo amado. Observe que João entende isso de uma forma muito clara. Jesus só fala: mulher, eis aí o teu filho. E diz para João: eis aí a tua mãe. E daquele momento em diante o texto diz que João leva Maria para a sua casa e o recebe como parte da sua família. Ou seja, Maria agora não está desamparada. Maria agora tem um filho, um primogênito, direcionado por Deus para cuidá-la. E querendo ou não, lembra do cuidado ativo? Maria agora tem um filho para ela cuidar. Então observe que aqui Jesus está cumprindo vários princípios. O princípio de honrar pai e mãe. Ele está compreendendo a dor de uma mãe de ver um filho morrendo, por mais que Maria entendesse um pouco do projeto de Deus para a crucificação de Jesus por amor à humanidade. Mas nenhuma mãe, nenhum ser humano, uma mãe, não ficaria abalada ao ver o seu filho padecer da forma que Jesus padeceu. E a preocupação de Deus é tão grande que coloca alguém para cuidá-la. E nessa parte do verso de João 29, a partir do verso 25, em que diz que João a recebe em casa como parte da sua família. Há um acesso de Maria para a vida de João. Observe que eles caminhavam junto ao lado de Cristo, mas essa aproximação não tinha. Essa aproximação, esse cuidado vai ter a partir de agora. Essa responsabilidade que Jesus coloca na vida de João, porque não há outro discípulo ali, a não ser João, o discípulo amado. Eu entendo que no reino de Deus há certas responsabilidades que Deus não coloca na mão de qualquer um. Deus não coloca sobre alguém, sobre qualquer pessoa. Jesus coloca sobre João porque ele entende que João tem estrutura. João sabe o que é o amor. Quantas pessoas Deus coloca na minha e na sua vida para eu e você cuidar, para eu e você adotar como integrante da família e não entendemos. Às vezes são pessoas que nós queremos distância. Às vezes são pessoas que nós achamos elas grosseiras, comportamentos inadequados, que não queremos por perto. Mas o Senhor olha diferente. Às vezes essa pessoa, ela só precisa ser cuidada. E Deus colocou essa responsabilidade na minha e na sua vida. Mas observe que pessoas a qual Deus dará acesso, a minha e a sua casa, para que ela se sinta fazendo parte da família, é Deus que dá o direcionamento. O que acontece de muitas vezes, pessoas frustradas no Evangelho, não querendo mais ganhar alma, não querendo mais cuidar, frustradas com a ingratidão, é porque abraçou pessoas, investiu em pessoas, acolheu na sua casa pessoas que Deus não direcionou. Pessoas que Deus não direcionou. Há pessoas que amam ver sua casa cheia de gente. Não estou aqui dizendo que é errado e que é pecado, mas há momentos íntimos de um lar em que não é qualquer pessoa que eu e você coloca na sua casa, na nossa casa, mas há pessoas que o próprio Deus nos direciona a abraçar e a fazer com que essa pessoa faça parte do nosso lar, para ela ser amada e nós também sermos amados. E há famílias, há lares, que Deus dá acesso para eu e você adentrar e sermos acolhidos ao ponto de fazermos parte de uma família. Não há pessoas assim?
em que não somos parentes de sangue, mas é como se fosse. Há pessoas que eu e você têm acesso à casa para abrir a geladeira, para dormir, para fazer refeições, para ser chamado de pai, de filho, de irmão, e não é na verdade. Mas o amor é tão verdadeiro que assim nos sentimos. E há pessoas que têm acesso a mim, à sua casa, e que têm esse sentimento. Então entenda que esse acesso quem dá é o Senhor. E nós aprendemos com esse texto de João 19, em que Cristo, em seu momento de dor, de angústia, ele enxerga que pessoas precisam desse cuidado. Outro fator também é que muitas das vezes Deus quer usar eu e você para trazer pessoas para ter esse relacionamento de cuidado. Podemos ser pontes para muitas pessoas, mas na geração que nós vivemos, temos visto pessoas servindo a Deus, deixando de ser ponte para pessoas e se tornando muro, criando discórdia, criando desavença. Aqui Jesus, mesmo em seu momento de angústia e de dor, ele enxerga a necessidade de uma mulher, de uma mãe, que está prestes a ver seu filho crucificado, e de um discípulo, um amigo amado, que está prestes a ver o seu amigo ser crucificado. E Jesus aqui age como um Deus para consolar tanto Maria e consolar tanto João. E para colocar uma amizade a partir daquele momento tão forte, que dali se criaria, quem sabe eu posso dizer, um culto no lar, uma igreja naquela casa. Porque a relação de João com Maria, o texto diz que ele a recebe como parte da sua família. Então observe que essa responsabilidade Deus não vai dar para qualquer um. Não é para qualquer pessoa. Não é qualquer pessoa que Deus vai colocar para eu e você cuidar dessa forma. Então, meus queridos e minhas queridas, na manhã desse sábado, 29 de novembro, que o Senhor abra o seu entendimento. Entenda que há pessoas que Deus vai colocar, ou tem colocado na minha e na sua vida, para eu e você cuidar. Pessoas que sofreram na sua infância, pessoas que sofreram no relacionamento, pessoas que sofreram com amizade, pessoas que estão frustradas, com a alma amargurada, com a alma ferida. E Deus conhece o meu e o seu coração. E Ele sabe que eu e você tem uma estrutura para ajudar pessoas como essa, para serem saradas, para serem curadas e transformadas. E ainda que viemos passar por momentos de ingratidão ou algo parecido, o amor de Cristo que há em nós vai nos blindar e não nos deixar perecer, porque vamos estar sob um direcionamento do Senhor. Da mesma forma, há pessoas que Deus vai colocar em nossos caminhos para nos acolher como família, para nos acolher como pessoas íntimas, para tratar feridas nossas, para nos dar um aconchego, para nos dar uma confiança de podermos expressar as nossas angústias, desabafar momentos delicados de nossa caminhada. Um texto também muito conhecido, um livro, na verdade, que nos fala acerca desse cuidado de Deus de uma forma grandiosa, não vista assim de forma publicamente, mas presente de uma forma constante. É a história de Esté. Observe que Esté, ela perde os pais e ela é cuidada pelo seu primo Mardoqueu. Algo curioso no livro de Esté é que se eu e você procurar no livro de Esté a palavra Deus, nós não vamos encontrar. Dá até uma impressão em que Deus não se faz presente, mas é um livro em que Deus se faz presente de uma forma grandiosa, desde o cuidado de Esté com o seu primo Mardoqueu para cuidá-la, para ensiná-la na fé, para educá-la e para ser o seu mentor. Desde também quando Esté se casa com o rei da Pérsia, e a Bíblia diz que José, ela tem um tratamento diferenciado, ela tem um tratamento de beleza por 12 meses, junto com as demais mulheres. Mas a graça de Deus que havia sobre Esté fazia com que Esté se destacasse, porque era algo dos céus, era algo divino. Deus se fazia presente mesmo no silêncio, mesmo no oculto perante muitos. E quando Esté se casa com o rei da Pérsia, a Bíblia diz que o povo judeu é perseguido por um dos homens do rei da Pérsia. E a Bíblia diz que Mardoqueu, o mentor de Esté, que tinha o nome por Radassa, mas quando foi para a Pérsia, passou a ter o nome de Esté. Então a Bíblia diz que Esté recebe do seu mentor Mardoqueu
que está frustrado, está desgostoso pelo que fizeram com o povo com o povo judeu. E a Bíblia diz que Esté, ela confia no Senhor, sem mencionar, mas ela pede para Mardoqueu juntar todos os judeus e decreta um jejum de 3 dias, para que todo mundo jejue pela vida dela, para ela ter com o rei da Pérsia, porque naquela época, para se estar na presença do rei, mesmo ela sendo esposa, teria que o rei mandar chamar, ou então se ela se apresentasse e o rei não estendesse o cetro em direção à pessoa, a pessoa era digna de morte. E Esté disse, depois de fazer o jejum, que ela iria, ela decidiu ir, ainda que ela perecesse. Ela coloca a sua vida em risco, confiando em Deus. Volto a dizer, não está Deus aqui explicitamente presente, de forma dita, mas você vê, Deus está presente mesmo no oculto perante a ótica humana. A Bíblia diz que o rei se compadece de Esté. E quando ela se depara, o rei levanta o cetro e pergunta o que ela quer. Conhecemos essa história. A Bíblia diz que Esté arma um banquete para Ramã e para o rei. E o rei, na noite seguinte, ele perde o sono. Ele vai pegar os livros das crônicas, a qual vai acompanhar. E vai trazer a memória que ela está lá escrito, da benevolência que Mardoqueu fez para com ele. E daí, conhecemos a história, Mardoqueu é honrado, assim como o povo judeu e também Esté. Então, o que eu quero dizer com esse texto, em que haverá momentos em que Deus não vai colocar pessoas para eu e você cuidar, nem pessoas para eu e você ser cuidado, mas haverá momentos em que a nossa fé será aprovada. Haverá momentos que nós vamos orar e o céu vai estar de bronze. Haverá momentos que nós vamos adorar a Jesus e não vamos sentir a presença dele. Não quer dizer que ele não esteja presente. Haverá momentos que vamos estar atravessando dias turbulentos, dias angustiantes. Vamos orar, se consagrar. Vamos até se questionar, meu Deus, mas eu não estou em pecado, tenho te buscado, te servido, feito a tua obra, andando na santidade, e por que essa angústia na minha alma? Porque eu não sinto a tua presença como eu sentia há dias atrás. Não quer dizer que Jesus não está presente, não quer dizer que Deus não esteja contemplando a minha e a sua angústia. O que vai diferenciar é a nossa fé inabalável nele. Foi esse ato que Esté teve, mediante a tamanha pressão, tanto externa como interna. Mardoqueu era o seu mentor, poderíamos dizer que Mardoqueu era o seu discipulador, mas ela tinha a fé dela inabalável no Senhor. Quando ela faz um ato de jejum, ela confiando no Senhor, quando ela pede para ser decretado um jejum, ela confiando, quero dizer para você, haverá momentos na minha e na sua vida, que nós vamos ter que ter atitude de fé para mover o reino espiritual. Quero te fazer uma pergunta nessa manhã. Quando foi a última vez que você fez uma consagração ao Senhor? Que você se posicionou a se consagrar ao Senhor por algo? Muitas das vezes temos orado e pedido tantas coisas ao Senhor, mas não movemos o mundo espiritual através de jejum, de oração e meditação e prática da palavra. E você pode dizer, mas evangelista, eu tenho feito isso e não tem acontecido. Aí a questão de confiar e esperar no Senhor. O texto diz, Esté, que ela aplica o jejum e espera no Senhor. A gente não vê Esté murmurando, reclamando, ela continua o seu cotidiano. Ela pede para o rei aceitar o almoço, a refeição que ela quer fazer, o banquete. E Deus, no silêncio, no oculto, trabalha em favor de Esté, em favor de Mardoqueu e em favor do povo judeu, tirando o sono do rei e assim fazendo com que o rei achasse ainda mais graça sobre a vida de Esté. Eu quero encerrar essa palavra dizendo para você e também para mim mesmo, que até a volta de Cristo, Ele vai colocar pessoas em nosso caminho para nós ajudarmos. E vai colocar pessoas para que nós venhamos dar acesso ao nosso lar, para que essas pessoas sejam acolhidas, para que haja cura através de nossas vidas para essas pessoas. E haverá pessoas em que Deus dará acesso a famílias dela, para mim e para você, para eu e você ser cuidado, para eu e você ser tratado através da vida dela. E haverá momentos
em que não haverá nenhum dos dois cenários, em que vamos até nos sentir só, mas temos que ter fé que o Senhor se faz presente e que Ele está do meu e do seu lado, e que temos que ter atitude de fé para mover o mundo espiritual ao meu e ao seu favor. Que Deus te abençoe, que essa palavra traga cura, traga esperança e encorajamento para a minha e para a sua vida. Deus abençoe.